de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. De Ventura. Notícias das 4 com Miguel Videira e Miguel. André Ventura cumpriu há pouco a tradicional descida do Chiado e pediu a PSD e Iniciativa Liberal que não sejam um obstáculo à vitória do presidente do Chega na segunda volta. De olhos já postos nessa fase decisiva para a eleição do próximo Presidente da República, André Ventura defendeu que as forças à direita não devem contribuir para a vitória de um socialista, numa referência a António José Seguro. Declarações que foram acompanhadas pelo jornalista do Observador, Miguel Cordeiro. Está agora aqui connosco em direto. Miguel, Ventura conta com social-democratas e liberais para chegar a Belém. Conta, mas diz, na verdade, que não quer que seja um obstáculo e não um apoio. Bem, é preciso utilizar as palavras certas neste caso, porque Ventura já disse coisas diferentes sobre apoios na segunda volta. O que Ventura diz agora é que quer que não seja um obstáculo, ou seja, pede a Mariana Leitão e Luís Montenegro para não declararem apoio a Seguro, se forem esses os dois candidatos da segunda volta, Ventura e Seguro. Na semana passada, André Ventura tinha dito que Montenegro tinha de tomar uma posição, disse que era uma questão de consciência, que o líder do PSD tinha de dizer se preferia o socialismo ou o partido com quem está agora a fazer acordos, neste caso o Chega. Em sentido contrário, ontem, num comício, aconselhou Marcos Mendes e Coutinho Figueiredo a dizerem que se lixe Montenegro. Para se perceber, o que disse agora Ventura foi o seguinte: se, como os números indicam, a segunda volta for André Ventura e António José Seguro, o que eu espero do líder do PSD, da Iniciativa Liberal e de outros movimentos e de apoios mais conservadores e da direita é que não sejam pelo menos um obstáculo à vitória que impeça que o socialismo regresse ao Palácio de Belém. Portanto, eu acho que, sobretudo, se não querem ou se acham que não devem, mas ficará na sua consciência, apoiar o único candidato de direita na segunda volta, então que ao menos não obstaculizem essa segunda volta. Nova posição de André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, quer agora que, se a segunda volta for entre Ventura e Seguro, que Mariana Leitão e Montenegro fiquem em silêncio, podemos dizer assim, que não sejam um obstáculo. É o destaque desta arruada, esta descida tradicional do Chiado por parte de André Ventura. Foi muito rápida, sensivelmente 20-25 minutos. Teve apenas um incidente. No fim, já um cidadão que se cruzou com esta comitiva do Chega e que começou a gritar fascista, fascista, mas acabou rapidamente por se afastar dessa comitiva e André Ventura entrou no carro e colocou um ponto final poucos minutos depois desse incidente, entrou no carro e colocou um ponto final na arruada. Momento, iniciativa de campanha, esta tradicional descida do Chiado, acompanhada pelo jornalista do Observador, Miguel Cordeiro, que vai também dar-nos conta aqui na antena do Observador da última iniciativa do candidato André Ventura, que tem ainda um comício agendado para o final do dia. E é o derradeiro apelo ao voto de António José Seguro, de olhos postos no eventual frente a frente com André Ventura. Na segunda volta, o candidato a Belém procura alargar a base de apoio. Com o objetivo, travar quem se alimenta do ódio, diz Seguro, sem nunca identificar a quem se refere. O candidato apela ao voto de todos os democratas. É o voto dos progressistas, é o voto dos moderados, é o voto dos democratas, mas também é o voto dos humanistas, democratas cristãos, socialistas, sociais-democratas, defensores de uma Europa livre. E porquê é que é também o voto dos humanistas? Porque há forças políticas que há anos tentam dividir-nos, colocar mesmo portugueses uns contra os outros,
porque se alimentam dos extremismos, dos radicalismos e do ódio. O derradeiro apelo ao voto de António José Seguro, que tem repetido por diversas vezes que é o candidato moderado e democrata em melhores condições de enfrentar o candidato dos extremos. Durante o almoço no quartel dos bombeiros de Valadares, António José Seguro pediu também aos apoiantes que se desloquem às urnas. Sublinha esta ideia: as sondagens não ganham eleições. Henrique Vemelo alerta que há um grande bloco de direita que deve votar em André Ventura numa eventual segunda volta. O candidato afirma que a democracia está em risco. Isto caso a segunda volta seja decidida entre André Ventura e António José Seguro. Diz o almirante que o risco de André Ventura chegar à presidência é menor se for o próprio Henrique Gouveia Melo a passar à próxima fase da corrida a Belém. Se a esquerda ganhar e passar à primeira volta, e o doutor passar a primeira volta, passar para a segunda volta, o doutor André Ventura, face às situações que nós trazemos mais uma vez da Assembleia da República e da necessidade de apoios da Assembleia da República, pode ter um voto não dirigido, não é? E pode captar muitos votos e pode verdadeiramente, se o PSD dá liberdade de voto, por exemplo, Ariel já disse que apoia o Chega. Nós estamos numa situação verdadeiramente perigosa para o sistema democrático. Com, neste cenário, a previsível vitória de André Ventura, sugere Henrique Gouveia Melo que as possibilidades de Ventura chegar a Belém diminuem se for o almirante a chegar à segunda volta, tendo em conta que antecipa que vai conseguir ir buscar muitos votos ao bloco de eleitores de direita. E o coordenador do Bloco de Esquerda juntou-se esta sexta-feira a Catarina Martins, admite que o resultado da candidata vai ser importante para o futuro do partido. José Manuel Pureza elogia a forma como a Catarina Martins conduziu esta campanha a Belém, diz que a candidata dá força a um projeto político que também é do Bloco. Sempre disse que sim, que o resultado desta candidatura é importante, porque ela dará sempre força àquilo que é a nossa luta por um país mais justo. A Catarina fez ao longo destes dias, destas semanas, uma campanha que deu força a um projeto político que é do Bloco de Esquerda, mas que vai muito para lá do Bloco de Esquerda. Declaração de José Manuel Pureza em Guimarães acompanhou este último dia de campanha de Catarina Martins. E Nuno Melo deixa um aviso aos Estados Unidos, diz que um aliado da NATO deve comportar-se como um aliado. A crítica do Ministro da Defesa numa altura em que os Estados Unidos mantêm a pretensão de controlar a Groenlândia. Donald Trump insiste que o território faz parte da necessidade de defesa dos Estados Unidos, uma posição que tem sido muito criticada. Agora é vez do Ministro da Defesa se juntar aos avisos aos Estados Unidos para valorizar a NATO. Lembra Nuno Melo que as alianças pressupõem um certo tipo de comportamento. O que se espera dos aliados é que se comportem como aliados, quer dizer. Sabe, todo o meu esforço e todas as minhas palavras são no sentido de valorizar a NATO em todas as suas parcelas, porque falamos de uma organização de dissuasão e defesa que venceu a Guerra Fria sem disparar um tiro e que é muito fundamental para a paz na Europa e no mundo. O Ministro da Defesa, em declarações em Évora, à margem do juramento de bandeira organizado pelo Exército, o Ministro insiste que a Groenlândia é território soberano da Dinamarca. E Donald Trump ameaça aplicar tarifas aos países que sejam contra a anexação norte-americana da Groenlândia. Sim, numa conferência de imprensa que ainda decorre a esta hora sobre financiamento de saúde, o presidente norte-americano desviou-se do tema para deixar este aviso aos europeus. Eu talvez coloque tarifas em qualquer país que se oponha à nossa ideia da Groenlândia, porque nós precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, mas isso é outra história. A ameaça do presidente dos Estados Unidos de aplicar tarifas aos países que se oponham à anexação por parte dos Estados Unidos da Groenlândia. 8 minutos para lá das 4 da tarde, vamos a outros temas em destaque. Foram registados menos casos de gripe em Portugal na última semana. Os internamentos nos cuidados intensivos também diminuíram. Ainda assim, a mortalidade continua com valores acima do esperado. São dados divulgados há pouco pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. A Torre dos Clérigos foi parcialmente evacuada por causa de um curto-circuito. O curto-circuito teve origem numa bateria situada no piso superior.
causou um incêndio que não fez feridos. A situação foi resolvida por elementos de segurança da Torre dos Clérigos. As autoridades iranianas dizem que há uma acalmia no país. As autoridades declaram que cravaram o último prego no caixão do terrorismo, depois de ontem vários meios de comunicação internacionais terem relatado que a capital iraniana, Teherão, estava sem protestos. No entanto, segundo um jornal britânico especializado no Irão, é adiantado que decorrem protestos hoje na cidade de Zahedan contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. O jornal publica também um vídeo de vários manifestantes a acusar o Irão de ser um Estado assassino. A China e o Canadá anunciaram hoje um acordo que visa aliviar as tarifas comerciais. O presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro canadiano Mark Carney estiveram reunidos em Pequim. A China compromete-se a reduzir as taxas aplicadas ao óleo canadiano de 85% para 15%. O Canadá vai aplicar aos carros elétricos chineses uma taxa de 6,1%, confirma o primeiro-ministro do Canadá. Há quase 10 anos que nenhum líder canadiano visitava a China.